Amigos, amigas, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Aleluia! Feliz Páscoa para todos e todas vocês. Olá, gente querida, feliz Páscoa, muita paz e muita saúde. Mais uma semana, reunidos, reunidas, para partilhar, para refletir junto sobre a classe trabalhadora, sobre a boa nova vinda proclamada à classe trabalhadora. Então, a saudação a todos e todas daqui de Recife, de Pernambuco, do Brasil inteiro, de todo mundo. Gente que, desde o Reginaldo Veloso, que continua com a gente, celebrando esse nosso momento, refletindo. Gente aqui do sertão do nosso estado, da Diocese de Floresta, que sempre diz a gente, que sempre manda uma mensagem dizendo que ouviu, que partilhou. Gente que chegou junto e de repente está compartilhando com outras pessoas. Faça isso também, curta, compartilhe esse vídeo para a gente divulgar essa reflexão que é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC. Lá vem a barra do dia. Lá vem a barra do dia. Lá vem a Virgem Maria. Lá vem a Virgem Maria. Traz um anjo a seu lado para tua companhia. Traz um anjo a seu lado para tua companhia. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, aleluia. Lá vem a barra do dia. Lá vem a barra do dia. Lá vem o filho de Maria. Lá vem o filho de Maria. A vida vence a morte para nossa alegria. A vida vence a morte para nossa alegria. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, Lá vem a barra do dia. Lá vem a barra do dia. Lá vem o povo em romaria, Lá vem o povo em romaria, cantando alegres cantos, um mundo novo anuncia. cantando alegres cantos, um mundo novo anuncia. Aleluia, aleluia.
Olá a todos e todas, meu nome é Maristela Menezes, eu sou assistente social da saúde aposentada aqui de Recife, Pernambuco. E o evangelho que nós vamos refletir hoje é o evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer daquele dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram a ele: "Nós vimos o Senhor." Tomé disse: "Se eu não vi a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei." Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Depois disse a Tomé: "Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé." Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto." Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo evangelho é uma boa nova, nos diz isso nosso irmão Marcelo Barros. A nossa tarefa é descobrir, mesmo quando o evangelho, quando Jesus é um pouco mais rígido, mais ácido, qual é a boa notícia que está ali. Eu penso que a boa notícia de cara que a gente pode pensar com esse evangelho é que o ressuscitado, crucificado, ou o crucificado, ressuscitado, está em nosso meio. E apesar da gente estar no momento de Páscoa, e é verdade que nós somos comunidades pascais, comunidades ressuscitadas, é bom a gente sempre lembrar que Jesus, quando se encontra com os seus, ele mostra as marcas da crucificação. Ou seja, ele não cria uma ilusão de que o que passou, passou e agora é só festa. Não. Todos nós e todas as nossas comunidades são carregadas de história, de festa, de felicidade, de vitórias, mas vitórias que custaram lutas, sofrimento, organização. Veja, o texto continua um pouco aquilo que a gente refletiu no domingo passado. A gente tem uma comunidade ainda com muito medo, ainda em dúvida, receosa. Mesmo com a Madalena, o Pedro e o João terem visto que o sepulcro estava vazio, apenas João, de fato, acreditou. E ficou aquele clima naquela comunidade. Certamente alguns estavam pensando apenas que roubaram o corpo de Jesus. Mas essa comunidade, mesmo com medo, se reúne. O primeiro símbolo, o primeiro sinal para a gente é isso. A gente costuma dizer, eles estavam com medo. E geralmente a gente foca nesse medo e diz, bem, depois daquilo tudo, eles estavam com medo. Ora, eles estavam desarticulados e com medo. Mesmo assim,
estavam reunidos. Com o sepulcro vazio, possivelmente houve uma necessidade, uma vontade, um desejo de recompor a comunidade, mesmo em meio à confusão. Isso é um bom sinal. Se há um desejo dessa comunidade se recompor, o que é que está no meio dela? É a presença e a força do ressuscitado. Jesus chega e põe-se no meio deles e saúda dizendo que a paz esteja com eles. Ora, não é só um desejo, como um boa noite, um bom dia, um boa tarde, não é só uma saudação simples, mas é o cumprimento da promessa. Na ceia, Jesus diz que vai deixar a paz com eles, deixe-vos a paz. Quando Jesus diz a paz esteja convosco e quem está no meio deles é Ele mesmo, a paz é Jesus. A presença ressuscitada que pode dar paz a uma comunidade com medo é a força do próprio Jesus. Isso é bonito. Isso é forte. Então, o primeiro sinal é, mesmo desarticulados ou com medo, é importante que a gente, como sinal pascal, esteja recompondo as nossas comunidades, principalmente nesses 4 anos em que a gente precisa de lutar muito para garantir no nosso país democracia, saúde para todos, segurança, educação, garantir a dignidade da classe, garantir que as nossas categorias tenham direitos. É preciso mesmo com medo, com dúvidas, cansados, recompor a comunidade. E os cristãos e cristãs que estão envolvidos nos sindicatos, partidos, nas comunidades de base, nas pastorais, nos conselhos de moradores, precisam ser o sinal do ressuscitado que está no meio desta comunidade. Jesus, depois, mais uma vez, além de cumprir a promessa da ceia, de dar a paz, cumpre a outra promessa, de dar força, de não deixar só, de deixar com eles o Espírito Santo. Ora, Jesus, no meio deles, sopra sobre eles o Espírito Santo. Esse gesto que é o gesto da criação, não é? De soprar, o gesto da vida nova. Quem gera comunidades novas, quem gera vida nova nos nossos espaços de militância e de fé, é o Espírito Santo. É o sopro de vida que o próprio Jesus ressuscitado impõe sobre todos e todas nós. É esse Espírito que garante que essa primeira comunidade deixe de ter medo. Para o texto do João, o dia de Pentecostes é esse aí. Esse é o dia da vinda do Espírito Santo sobre a primeira comunidade. E tem muita lógica, faz muito sentido. Você já pensou se essa comunidade que está com medo, que viu toda a situação de tortura e morte de Jesus, que ficou na dúvida do sepulcro vazio, que estava com medo, você acha que essa comunidade poderia esperar 50 dias após a Páscoa para depois poder viver esse momento e criar coragem para recriar a comunidade? Provavelmente não. Então, para o Evangelho de João, esse é o dia do Pentecostes. Ora, esta comunidade, ela estava se reunindo, ela estava vencendo o medo, mas ainda não estava totalmente recomposta. Ela ainda estava desarticulada. Tomé não estava lá. Fazendo as minhas leituras, fazendo a Lexio Divina, a leitura orante, para poder pensar um pouco, refletir, rezar um pouco o que dizer hoje, eu mais uma vez voltei para um dos teólogos que gosto muito, teólogo da comunidade de base, Francisco Cornélio, foi um contemporâneo meu no tempo de seminário, fizemos filosofia junto, uma parte. E é interessante como ele relembra que a gente se centrou nessa ideia de que Tomé é incrédulo. E
com essa ideia, a gente esqueceu de olhar para outras coisas. Ora, Tomé não acreditou no relato dos seus amigos. Tudo bem. Mas os outros também não. Os outros também não estavam confiantes no que as mulheres disseram. Lembra disso? O próprio Pedro e João não se convenceram logo do que a Madalena disse. O João acreditou, mas o Pedro ficou ali na dúvida e a Madalena ficou assustada. Então, isso não é um defeito do Tomé. Aquela comunidade toda teve dúvida das mulheres. Ora, se a gente acha que Tomé tem mais culpa porque não acreditou nos seus amigos, do que os amigos, do que os discípulos que não creram nas mulheres, a gente está dizendo então que a gente pode desacreditar no que a mulher disse, mas o que o homem diz a gente tem que achar que é certeza. Todo mundo passou pela dúvida, pela falta de confiança, pela incerteza. Isso não é mérito de Tomé. A gente esqueceu, era mais de olhar para a característica do Tomé corajoso. Tanto que eles estavam reunidos numa mesma casa porque estavam com medo. Se Tomé não estava reunido com eles, provavelmente Tomé não estava com esse medo todo. Tomé pensou em retomar a vida. É o mesmo Tomé que quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, é o que tem coragem de dizer aos outros: vamos nós também morrer com ele. Tanto que Tomé só vai ver Jesus num segundo encontro, uma semana depois, mas automaticamente faz a profissão de fé mais bonita de toda a Bíblia: meu Senhor e meu Deus. Jesus foi sendo chamado de várias coisas, mas a confissão de que Jesus é seu Deus e é seu Senhor foi Tomé que fez. E fez rapidamente ao vê-lo. Assim como os outros discípulos creram porque viram Jesus naquele primeiro encontro. Ora, é bom a gente limpar um pouco as arestas. Descrentes, desconfiados, todos e todas nós somos. O sinal, o centro, não é se a gente é desconfiado, se a gente cai na esperança da gente, se a gente desanima. Nos nossos espaços de militância e de fé, a gente já fez muito disso. O problema não é a gente estar desanimado. O problema é a gente estar fora da comunidade. Mesmo desanimado, mesmo cansado, a gente tem que estar em coletivo. A gente tem que estar na comunidade, a gente tem que estar na pastoral, a gente tem que estar no sindicato. É a volta de Tomé que é mais significativa do que ele crer ou não naquele momento. Ele volta para recompor a comunidade. Uma comunidade que já não tem mais medo. Repare que na narrativa, na segunda vez, então, quando Jesus vem na primeira, se diz que os discípulos estão reunidos com medo. Depois que Jesus oferece a paz e sopra o Espírito Santo sobre eles, na semana seguinte se diz que eles estavam reunidos de novo, mas não cita mais o medo. Não há motivo para citar medo. Agora, se é o ressuscitado que está no meio deles, se é o Espírito Santo quem aquece aquela comunidade. É bom a gente entender isso. Uma comunidade que vence o medo, que encontra paz, que reconhece a força do Espírito Santo, agrega mais gente, recompõe a comunidade e vai ter sempre a presença do ressuscitado no meio dela. E qual é o gesto de Jesus? Depois, evidentemente, que deseja, que oferta mais uma vez a paz a todos e todas. Ele, de fato, chama Tomé. Chama quem está chegando para reorganizar a comunidade. Mas Jesus não mostra para ele o sinal do êxtase, o sinal da euforia,
não faz um gesto de algo que cause histeria, né, naquele grupo, um sinal mágico. Jesus apresenta as marcas da história. Jesus apresenta para Tomé as mãos e o lado, feridos, torturados, num corpo de alguém ressuscitado. As nossas comunidades, assim como a nossa fé, é constituída da presença do crucificado ressuscitado, ou do ressuscitado que foi crucificado. As marcas de nossa história que garantem vitória. É por isso que a gente, por mais que lembre das várias vitórias, a gente lembra dos mártires, a gente lembra dos que tombaram. Porque essa força, essa resistência, essa fidelidade ao projeto, ela é importante para garantir confiança na gente. Então, quem prega nas várias comunidades aí afora da teologia da prosperidade ou só apenas da teologia da festa, quem prega um Jesus glorioso e não faz a comunidade viver a experiência das marcas da história de Jesus, erra muito para conseguir construir uma comunidade que seja fincada na presença pascal de Jesus. Ora, e essas marcas, elas não foram conseguidas porque Jesus apenas estava falando de amor, de bondade, ou apenas porque Jesus estava querendo um mundo melhor. É porque amor e bondade para Jesus são propostas do reino, são projetos. E é nada mais significativo do que Jesus mostrar aquilo que foi a marca da sua última ceia com os seus amigos. As mãos, o serviço, e o lado, o coração. Amor e serviço, solidariedade e caridade, paz e justiça. São esses os sinais de uma comunidade do ressuscitado que foi crucificado. As mãos e o lado. A quem nós oferecemos ou a quem nós juntamos as nossas mãos e o nosso coração. Isso até, historicamente, vários militantes e agentes de pastoral diziam isso muito. Principalmente quando eu era mais jovem, dizia-se assim: é hora de conquistar corações e mentes. Né? Agora é hora de ofertar mãos e coração para conquistar mais corações e mentes para as nossas comunidades, para garantir democracia, para garantir salário justo, vida digna para a classe trabalhadora, para fortalecer a luta dos trabalhadores e profissionais de saúde, enfermeiros, enfermeiras e técnicos em especial nesse momento. A gente reforça essa luta constantemente. Enfim, para a gente ter força, esperança para caminhar. Esse texto conclui com Jesus dando a essa comunidade a força de continuar na fidelidade do seu projeto. Como vida de perdão, como vida de reconciliação, como motor de reconciliação para todos e todas. Há sempre quem acha que essa parte do texto, a quem perdoares, né, serão perdoados, a quem não perdoar lhes serão retidos, sempre acha que Jesus está falando necessariamente do sacramento da penitência, se confessar ou não. Mas isso é muito além. Isso é preciso que a gente pense na perspectiva da reconciliação do mundo, de fazer o mundo caminhar e assumir com o projeto do reino de Deus, do projeto de Deus. Desse mesmo projeto daquele a quem João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Agora somos nós, como comunidade ressuscitada, que tiramos, que somos chamados e chamadas a tirar todo o pecado do mundo. E o pecado é aquilo que vai contra o projeto de Jesus.
o pecado é aquilo que atrasa o reino de Deus. Então, aonde tem trabalhadores e trabalhadoras vivendo em condição de escravos, ali há o pecado do mundo. Onde tem uma categoria que sofre e não tem o apoio dos demais membros da classe trabalhadora, ali há um sinal de pecado. Aonde tem comunidades pobres, aonde a juventude negra é exterminada, ali há o pecado do mundo. Aonde o feminicídio impera, ali há o pecado do mundo. Onde crianças e jovens são violentados, assustados e colocados no centro de uma histeria coletiva de invasões de escolas, aí existe o pecado do mundo. Então, como discípulos e discípulas, a gente é convocado a construir reconciliação desse mundo, entre nós, entre toda a criação, nas várias comunidades em que a gente vive. Então, a mensagem do crucificado, ressuscitado para a gente no segundo domingo pascal, na segunda semana da Páscoa, é que a paz de Jesus continue caminhando com a gente para recompor as nossas comunidades e que o seu Espírito sopre para a gente trazer quem está chegando, para a gente trazer quem saiu, quem se desarticulou, para a gente reorganizar uma comunidade sem medo, sem desânimo. Que essas nossas comunidades entendam quem é que está no centro dela. Jesus ressuscitado, que mostra as mãos e o lado, que mostra para a gente o caminho do serviço e do amor, da justiça e da solidariedade. E que, recebendo esses dons, a gente reconheça o nosso papel de reconciliar o mundo. Reconciliar a classe trabalhadora com a dignidade, com a justiça. Reconciliar os homens e mulheres com toda a criação, com cuidado com a nossa casa comum. Reconciliar o nosso país com a democracia. Reconciliar a juventude negra, pobre, com o espaço democrático de ensino, com faculdade para todos, com escola para todos. Reconciliar as nossas comunidades com o SUS, com o direito à saúde digna, com gente que trabalha no SUS, que ganha bem, que descansa, que pode criar os filhos, que vai trabalhar bem para servir as nossas comunidades. É nossa missão reconciliar o mundo. Mas não é reconciliar o mundo indo para shopping center ficar cantando louvores. É reconciliar o mundo no ordinário da vida, naquilo que realmente pode vencer todo o pecado desse mundo. O pecado da ganância, o pecado dos ricos mais ricos e dos pobres mais pobres, o pecado do fascismo, o pecado de quem quer destruir nos vários cantos do mundo as várias instâncias de democracia. É no ordinário da vida, das nossas comunidades, que a gente vai vencendo esse pecado do mundo, com Jesus ressuscitado junto com a gente, caminhando com a gente. Que seja uma semana de ressurreição para a gente, uma semana de coragem, uma semana de paz, uma semana da presença do sopro maior, do sopro do Espírito Santo para todos e todas. Ontem, várias pessoas ligadas a sindicatos, a movimentos sociais, a pastorais, a ajuda e carinho aos nossos trabalhadores e trabalhadoras em situação de rua. É bom a gente lembrar que quem está na rua não é mendigo, não é pessoa de rua. Ali há um trabalhador e uma trabalhadora em situação de rua. Principalmente muitos que tiveram de ir para a rua durante a pandemia. É gente que está o dia todo nos nossos centros trabalhando, vendendo água, tentando lavar vidro de carro, fazendo bico, carregando frete de compras, e à noite precisam continuar na rua.
são trabalhadores e trabalhadoras em situação de rua, expostos a várias coisas, à violência e também ao consumo de drogas. Gente que a gente precisa ter carinho e apoio. Pois bem, várias pessoas que estão inseridas na solidariedade a essas pessoas e também membros do movimento de trabalhadores cristãos, ontem se reuniram para o Pacto das Catacumbas. Um momento de renovação do nosso compromisso com os pobres, motivado, modelado naquilo que Dom Helder, junto com outros bispos do mundo inteiro, fizeram durante uma das sessões do Concílio Vaticano II. Fazer o pacto de serviço, de luta, de fidelidade ao projeto de Jesus. Acho que esse gesto já diz da nossa oração final, da nossa reflexão. E junto a isso, como prece final, eu queria rezar apenas um versinho do Salmo 139, do Salmo que diz que o bom Deus nos conhece inteiramente, assim como Jesus conhecia aquela comunidade de forma tão íntima que ele se coloca no meio deles. A gente reza este salmo com o refrão do tempo pascal feito pelo nosso irmão Reginaldo Veloso. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou, meu coração penetras e lês meus pensamentos, se sento ou se levanto, tu vês meus movimentos, de todas minhas palavras, tu tens conhecimento. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa Páscoa para todos e todas. Saúde, coragem. Saiu
que acabou de ouvir, do que acabou de ver. Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.